Olá, eu sou Helder Maranhão, estou ministrando para vocês, futuros agentes de trânsito, a aula de conceitos e definições. Vamos agora para outra aula, começando, essa é a nossa terceira aula sobre conceitos e definições. Iremos pegar um pouco menos de conceitos infantis, vamos ver todos, mas vamos uma forma mais dinâmica, para dar mais ênfase à questão de fiscalização mesmo, propriamente dita, a parte de notificações, legislação específica. Então vamos lá para o primeiro. Nosso primeiro aqui será ciclomotor. Veículo de 2 ou 3 rodas, provido de motor a combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos, equivalente a 3,05 polegada cúbica. Né? Ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora. Então vamos lá. Ciclomotor, segundo a definição, ele pode ser de 2 ou 3 rodas. Motor a combustão ou motor elétrico. O a combustão não pode passar de 50 centímetros cúbicos, né? É a capacidade de explosão lá, que gera força para o veículo, e de 50 km por hora. Qualquer uma das duas que ultrapasse esse limite, ela já não é mais considerada ciclomotor. E no caso elétrico, são 4 kW de potência, né? Então, assim, e também os 50 km por hora. Ciclomotor, combustão, 50 centímetros cúbicos, 50 km por hora. Elétrico, 4 kW, 50 km por hora. Então, de velocidade, 50 km por hora, os dois. Combustão, dependendo do fator, né? Elétrico, 4 kW, combustão, 50 centímetros cúbicos. Aí aqui, botei 3 exemplos, entendeu? Você veja da esquerda para a direita. Tem um com fundo amarelo, com fundo roxo e um com fundo azul. Então, tem 3 nomes aqui. Tem o primeiro nome é um ciclomotor, é um patinete elétrico e o terceiro é uma bicicleta elétrica. Com as figuras assim, sem saber a definição, 50 km por hora, 4 kW, 50 centímetros cúbicos, só olhando a imagem, não dá para saber que veículo é esse, entendeu? Só se você conhecer o veículo pessoalmente, saber das características dele. Então, a definição desse primeiro veículo, lado esquerdo aqui, entendeu? É uma bicicleta elétrica, entendeu? Não botei o nome em ordem já para não facilitar. O do meio, aqui, ele está caracterizado como patinete elétrico. E o terceiro, aqui do lado direito, é um ciclomotor propriamente dito. Ou seja, veja que pela imagem, o primeiro, do lado esquerdo, tem 2 rodas, bicicleta. Tem um motor elétrico, que você nota ele aqui no meio, aqui, ó, após a sexta. Isso é a bateria. E o motor elétrico aqui no eixo da roda traseira, aquele que gera a propulsão. Então, bicicleta elétrica. Do meio, patinete elétrico. Que patinete, a propulsão humana, é aquele exatamente que tem essa base chata, onde você bota um pé, segura em cima, num guidão, e empurra, faz a tração com outro pé no piso do pavimento. Entendeu? Vejam que isso aqui até lembra, agora sempre tem uma sela, né? E o pneu é bem largo. E o ciclomotor, propriamente dito, uma moto, motorzinho de combustão aqui em cima, não é elétrico, né? E caracteriza mesmo uma moto. Você não sabe nem, para quem não entende e não conhece, se é ciclomotor ou se é uma motoneta. Então você olha aqui, a motoneta não seria uma motocicleta? Não, porque essa aqui eu vou falar mais à frente, a definição de motoneta, vocês vão entender o porquê essa aqui é uma motoneta. Aqui, ó, mais 4 exemplos. A primeira figura superior aqui da esquerda, veja também, não dá para saber. Tem 2 rodas, tem guidão, tem banco. Mas o motor elétrico, a combustão, não temos como ter certeza assim. Então, mais uma vez, depende da característica. Esse primeiro é a combustão e é sim um ciclomotor. O segundo superior aqui à direita. Vejam pelo design aqui do veículo que é elétrico, não tem motor a combustão, entendeu? É um veículo elétrico. Mas aqui já é uma motocicleta elétrica, devido ao motor ultrapassar os 4 kW.
e os 50 km por hora também. Esse inferior esquerdo, vejam, também o formato é igual ao superior esquerdo aqui, ó, mesmo formato, porém é um ciclomotor. A posição é igualzinha ao de cima. E o quarto aqui, direito, vejam que tem banco, tem um baúzinho, entendeu? O que leva isso aqui a ser um ciclomotor? Só a potência do motor. 50 centímetros cúbicos, 50 km por hora, ciclomotor. Não tem dúvida. Agora vamos para a definição de circulação. Movimentação de pessoas, animais e veículos em deslocamento conduzido ou não, em vias públicas ou privadas, abertas ao público e de uso coletivo. Então vamos separar alguns critérios aqui para ter certeza do que é uma circulação. Primeiro, movimentação de pessoas. Pessoas andando, circulação. Animais. Um cavalo vinha andando no meio da pista solto que fugiu. É a circulação. Ele pode estar guiado ou não. No caso, conduzido ou não. Se tivesse o proprietário dele em cima ou embaixo puxando pela corda, ele está sendo guiado. Então ele está circulando pela via. Agora vamos para o segundo. Conversão. Conversão já é voltado mais para uma manobra que um condutor realiza de posse do veículo. A conversão ela pode ser à direita ou à esquerda, dependendo da intenção do condutor. Então, o que é uma conversão? Movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, de mudança de direção original do veículo. Ou seja, se o veículo é nesse sentido, ele virá à direita, essa manobra que ele realizou é a conversão. Mesma coisa à esquerda, ou seja, um ângulo de 90 graus, à esquerda, à direita, uma conversão. Ele executou a conversão, não tem problema sobre isso. Iremos comparar mais na frente com a operação de retorno, mas isso é bem mais na frente. Cruzamento. Cruzamento é a interseção de vias em nível, ou seja, cruzamento é a interseção de vias em níveis, no mesmo nível. Então vamos ver alguns exemplos aqui de cruzamento. Temos nessa figura superior, entendeu? Cruzamento de duas vias. A que está na vertical, coloquei como via número 1, que ela dá continuidade. E a que está na horizontal é a via número 2. Veja que é um cruzamento simples, que não tem nenhuma coisa que não diga que é um cruzamento. Já nessa figura número 2 esquerda aqui, notem que se você for contar as vias, vejam, tem uma reta, tem duas aqui meio na diagonal e tem uma terceira aqui no canto esquerdo, superior esquerdo. Vejam, se você for contar o ponto das vias que chegam até o meio, a área de cruzamento, tem 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, um número ímpar. A de cima não, são duas vias só. Aqui, por exemplo, seria 2 vias e meia? Não, são 3 vias. Essa só não tem continuidade. Essa mais estreita aqui, do lado esquerdo, você vê que ela vem para o cruzamento e daqui no cruzamento o condutor que tem que entrar em outras vias. A que for de preferência, né? Vou fazer. Já a da direita, note que é um pouquinho mais complexa do que essa da esquerda. Nota aqui a quantidade de via. Entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Ou seja, cruzamento não é só 2 vias se cruzando. Pode ser inúmeras. O importante, a definição, é que se cruzam. Pode ser 10 vias se cruzando aqui no meio, a área de conflito vai ser enorme, vai. Mas é um cruzamento. Então não leve como consideração cruzamento só uma via cruzando na outra. Só 2, 4 lados, né? 4 acessos. Então, cruzamento sempre vai ser a área onde uma via passa por outra. Ou várias vias passam, né? Uma pelas outras. Então, cruzamento é a área de contato das vias. Agora vamos para dispositivo de segurança. O que a definição fala? Qualquer elemento que tenha a função específica de proporcionar maior segurança ao usuário da via,
alertando sobre situações de perigo que possa colocar em risco sua integridade física e dos demais usuários da via, ou danificar seriamente o veículo. Presta atenção, dispositivo de segurança é qualquer elemento que vai falar para o condutor, para o pedestre, para quem está usando a via, qualquer questão que possa botar em risco a sua vida, a vida de outros, a danificar o veículo, qualquer coisa que gere perigo. Então, vamos lá. Temos a primeira figura do lado esquerdo, uma marcação num guarda-reio. Está vendo aqui? Essa listinha preta e amarela. Ela sinaliza para quem está transitando nessa via aqui, que aqui tem um obstáculo, que se for desatento, pode colidir aqui e machucar o veículo. A figura central, veja que ela está canalizando o fluxo, está avisando que não é para transitar nesse trecho aqui, ó, que eu estou delimitando. Entendeu? Está um texto marcado para não ter trânsito de veículo nessa parte. Notem que aqui, ó, vem um veículo, vai seguir aqui pela esquerda e o daqui pela direita. E aqui nesse trecho não vai ter trânsito de veículo. Esse outro dispositivo aqui dessa imagem à direita, veja que é um dispositivo bem mais delimitado, né? Ele, além de ser alto, é mais rígido, né? Por quê? Porque notem que aqui é uma curva. Então, o veículo, por acaso, que venha na curva e perca o controle, ele não vai se chocar com o veículo que está transitando no outro sentido aqui. Ele vai se chocar com esse objeto físico aqui, ó, esse dispositivo de segurança. Ele vai levar o carro ou veículo, qualquer veículo que esteja transitando, moto, que venha perder a tangência aqui na curva, que venha bater nele, no dispositivo, e continuar a sua tangência, continuar no sentido que ia, e não vir para o sentido contrário, evitando assim um choque com quem tenha transitando no sentido contrário. Então, dispositivos de segurança são todos eles que venham gerar mais segurança para o trânsito. Não tem dúvida. Gerou segurança, é um dispositivo de segurança. Vamos entrar agora num assunto bom, porém um pouquinho mais detalhado. Eu vou ter que detalhar um pouco, porque tem coisas que temos que abranger para tirar a dúvida e não deixar você pensando se é ou se não é. Vamos começar pelo etilômetro. O que é o etilômetro? É aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar. Temos vários tipos de etilômetro atualmente. Temos o ativo, temos o passivo. No início, quando começou a fiscalização mais rigorosa, nós usávamos um saco, onde o condutor enchia esse saco com ar do pulmão, que, para tirar uma dúvida, vocês entenderam se o ar é expelido, que é expirado ou inspirado? Lembram? Então, tem que ter clareza. O ar é expirado. Enche o saco e depois você iria fazer uma reação química com o ar que estava no saco com o produto químico que estava na pipeta. Você apertava e ele fazia a reação. Dependendo do nível alcoólico, ele ficaria de uma tonalidade diferente. Então, nessa figura à esquerda, já é diferente. O processo é todo eletrônico. Você vai soprar o etilômetro e ele vai formar se está alcoolizado, se não está, se é crime, se não é. Esse da direita é o famoso passivo, o etilômetro passivo. Quando você apenas em falar, ele está à frente feito microfone, o agente fiscalizador pede para você falar ou soprar, você fala perto dele e ele vai acusar. Se tem índice para fazer o teste mais detalhado ou se não tem. Então aqui, esse passivo ajuda na realização do ativo, porque não precisa fazer uma fila enorme de condutores para e soprar para saber se está ou se não está. Na abordagem mesmo, habilitação e documento, por favor. Botou o passivo, soprou, não acusou. Se tiver indícios, né, pode convidá-la a realizar, mas isso aí vai ser na aula de fiscalização. Vamos para o próximo tópico. Faixas de trânsito. Faixas de trânsito é qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista possa ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores.
Então vamos lá. São faixas longitudinais. Vou usar exemplo como aqui uma via. Então são faixas longitudinais, ou seja, no mesmo sentido da via, né? Na largura suficiente para que os veículos possam transitar. Então a faixa de trânsito vai ser sempre numa largura que dê para os veículos transitarem. Existem casos de veículos mais largos, né? Larguras superdimensionadas, mas aí tem que ter uma AAT, uma autorização de trânsito especial, para transitar em horário e locais permitidos para que ele possa fazer seu trajeto e não trave. Faixa de domínio. Opa! Foi faixa de trânsito, que são longitudinais à via. Agora vamos para a faixa de domínio. O que o código diz que é uma faixa de domínio? A definição é superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente, com circunscrição sobre a via. Epa! Quais os detalhes? Faixa de domínio, superfície lindeiras às vias rurais. Então, vamos lá. Se for uma via de trânsito rápido, será uma faixa de domínio? Não. Porque via de trânsito rápido é uma via urbana. Especificamente aqui, faixa de domínio em vias rurais. Quais são as vias rurais? Alguém lembra? Estrada e rodovia. Então, vamos lá. Pode ser na estrada ou na rodovia. Essas vias que ficam após direito ou esquerdo são faixas de domínio. Inclusive, eu trouxe aqui umas observações, que eu acho que a maioria já viu por as estradas afora, onde dizem assim: a primeira, antes de construir a imagem da rodovia, consulte, nesse caso aqui, dessa imagem à esquerda, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Instituto Terrestre. A segunda, a de cima, antes de construir a imagem da rodovia, consulte o DENIT. Veja, todas as duas aqui, rodovia, não falou estrada, né? Mesma coisa, a da direita. Antes de construir a imagem da rodovia, consulte o DER/SE. Vejam, aqui por ser o DENIT, é uma rodovia, mas de competência da União. Essa da direita é uma rodovia, mas de competência do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem do Ceará. Ou seja, rodovia, dependente da competência, né? Quem tem competência é quem vai delimitar a faixa ali e se pode construir ou não. No caso das placas aqui, informativas, né? Estou informando a pessoa que queira construir a margem. Então, na faixa de domínio. Vamos para a fiscalização. A fiscalização é o ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, no âmbito da circunscrição dos órgãos e entidades executivas de trânsito e de acordo com as competências definidas neste código. Existem vários tipos de fiscalização, porém não vamos entrar no mérito. Aqui é só o que é a fiscalização, é o ato de controlar o cumprimento das normas. Está controlando as normas? Está fiscalizando. Pode ser uma fiscalização por vídeo monitoramento, atualmente pode, pelas câmeras. Você pode fiscalizar aquela área que a câmera está focada. Hoje, atualmente, é permitido. Então, fiscalização é o ato de controlar o cumprimento das normas estabelecida pelo Código de Trânsito. Foco de pedestre. É a indicação luminosa de permissão ou impedimento de locomoção na faixa apropriada. Vamos lá. Tem 3 exemplos. Mas o foco de pedestre, hoje em dia, ele está um pouquinho mais assim, abrangente. Temos ele sonoro, que além da luz está acesa, para quem tem problemas visuais, entender se ele está impedindo a transição da via ou se está permitindo. Então tem o sonoro, para ele saber se pode ou se não pode. Aí temos aqui o exemplo à esquerda, né? Os dois estão acesos aqui nessa imagem, tanto o impeditivo, que é o vermelho, como o permissivo, que é o verde. Vejam que não tem amarelo. Acontece aqui, tem vários tipos de foco de pedestre. Vermelho piscante, verde em movimento, ou seja, o símbolo do pedestre, ele se movimenta com as pernas, né, para mostrar que pode transitar.
tem ele parado, entendeu? Essa do meio aqui você veja. Tem ele parado, ó. O vermelho apagado e o verde aceso, ou seja, ele pode transitar. E aqui é exatamente o contrário. Vejam que tem um dispositivo a mais no vermelho aqui para indicar que está proibido passar. E aqui o bonequinho verde está apagado. Vamos para o próximo. Freio de estacionamento. Freio de estacionamento. Freio de estacionamento é um dispositivo destinado a manter o veículo imóvel na ausência do condutor ou, no caso de um reboque, se este se encontrar desengatado. Vamos lá. O que é o freio de estacionamento? Comumente chamado de freio de mão. Entendeu? Na imagem aqui você vai ver dois tipos de freio de estacionamento. O eletrônico, que é essa imagem da esquerda, onde tem um P, que você aciona o botão levantando, e o manual é a mesma coisa, você aciona levantando. E para desativar, a mesma coisa no botão, para baixo, desativa, e no manual você aperta e coloca ele para baixo, desativando o freio de estacionamento. O freio de estacionamento, ele é apropriado para você segurar o veículo em certas situações, como diz a definição, ou quando você vai sair do veículo, ou quando você precisa, por algum motivo, travar o carro, deixar ele travado. Aí, o que difere do freio de segurança ou freio motor? Freio motor é o dispositivo destinado a diminuir a marcha do veículo no caso de falha do freio de serviço. Veja bem, não falei do freio de serviço ainda, falei do freio de estacionamento. Vou falar no próximo bloco, entendeu? Sobre o freio de serviço. Então, até o próximo bloco.